Eu recebi no meu inbox um relato de um jovem que está se retirando da rede social Facebook e achou por bem me avisar. Por algum motivo, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava saindo do Facebook e que gostava muito dos vídeos e especificamente um vídeo e que aquilo moldou a perspectiva dele e de que ele havia aprendido muito com o canal e de continuaria seguindo o canal, mas estava deixando aquela rede social e queria me avisar, porque, segundo ele, houve uma influência positiva do conteúdo que eu posto na sua personalidade ou na sua perspectiva de mundo. Isso me chamou muito a atenção, porque existe uma responsabilidade aqui e eu fiquei por alguns dias mentalizando nisso. E eu não sei quais os motivos pelo qual o garoto decidiu deixar a rede social, mas me senti na obrigação de gravar este vídeo. E o nome Rafael é meramente fictício, tá? E, enfim, é um vídeo geral, então não é uma prescrição para determinada pessoa, mas é algo que eu aprendi porque, por se tratar de um adolescente, eu entendo que essa é uma fase da vida onde nós temos diversas questões pessoais, existenciais, de aspectos até emocionais, enfim. Então, como eu não sei o motivo pelo qual o rapaz deixou a rede social, mas ele teve a diligência, o cuidado, o carinho de se manifestar e de, enfim, deixar aquela mensagem para mim, acho que é mais do que minha obrigação vir e retribuir de alguma forma. E sem saber dos motivos, fica um pouco complicado, mas algumas coisas podem ser colocadas de modo assim, enfim, se você exerce uma pequena influência sobre alguém, o que é muito estranho para mim, que nunca foi o objetivo sempre foi colocar conteúdo e que as pessoas apreciem, vão atrás das fontes primárias, por isso que eu sempre busco deixar as fontes primárias na descrição do vídeo, para as pessoas terem isso como um ponto de partida e irem adiante, né? Então nunca foi a minha ideia influenciar alguém para fazer essa ou determinada coisa ou pensar assim assado. Sempre foi colocar a minha perspectiva aqui e as fontes das informações deixar à disposição de todos para verificação. Mas se tratando de um jovem, né, o que eu gostaria que tivessem me dito quando eu tinha lá os meus 16, né, meus 15, 14 anos de idade. Algumas coisas que, aliás, eu fui atrás nesse período, né, e acabei com a maturidade ainda agregando outras coisas. Mas nesse período, por ser um período muito conturbado de formação de personalidade e tudo mais, e de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, fora os hormônios à flor da pele, é, você conseguir conter tudo isso, você conseguir parar para fazer uma leitura de qualidade, para conseguir emancipar a sua perspectiva de mundo, né? Não é para todo mundo, você geralmente acaba sendo visto como um idiota pela maioria, mas é muito bom porque no final das contas, com o passar do tempo, o mundo vai provar que você está certo e os retardados mentais que te, enfim, denegriam estão errados, né? E o mundo vai te premiar desta forma porque existe uma lei do retorno, essa lei do retorno ela acontece e o seu empenho, uma hora ou outra, ele vai ser recompensado pelo mundo se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa dedicada, existe um caminho natural para isso. E eu gostaria muito que tivessem me dito isso quando eu tinha mais ou menos essa idade, mas foi algo que Nietzsche me disse quando eu li Dos Caminhos do Criador, no livro Assim Falava Zaratustra, acho que lá pelo ano de 2009, 2008, e aquilo foi revelador para mim. Né? Aquele texto para mim é uma parte muito pessoal. Mas eu gostaria que tivessem me dito isso. De que tudo isso valeria a pena, de que você não era um idiota por estar fazendo a coisa certa, apesar de estar no Brasil, com tudo que o Brasil encerra em termos de país, em termos de sociedade, tá? Mas apesar do Brasil, as leis naturais do universo e do retorno e do mérito, elas funcionam. Então, a você, jovem,
acredite e continue a fazer a coisa certa, continue a persistir no que você acredita. Uma outra coisa que eu gostaria que tivessem me dito, e que eu também aprendi durante essa fase, né, lendo muito logosofia, e é algo que eu recomendo a você que faça, leia tudo que puder sobre logosofia, para aprender o mecanismo da vida consciente. Aprendendo o mecanismo da vida consciente, você adquire uma, como que eu posso dizer, uma capacidade de priorizar aquilo que importa. Tem uma frase muito redundante, porém fundamental, que é: o importante é o que importa. O que isso significa? Né? É o senso de prioridade. Então, você aprende que o tempo, apesar de parecer ilimitado, ele é um recurso que você pode usar. Então, o tempo você sempre perde. Você sempre vai perder tempo. Né? Se você vai aproveitar ou desperdiçar, é outra coisa. Mas o tempo você sempre perde. Os 5 segundos que eu acabei de falar isso não voltam mais. Ao tempo que eu estou gravando esse vídeo, já 6 minutos de vídeo, não vão voltar mais. Então é um recurso que tem que ser aproveitado. E a logosofia, embora ela pese muito nisso, você pode até ficar um pouco paranoico, mas você tem que aproveitar sempre, você tem que estar consciente sempre do que está fazendo. Então, tenha o tempo como um recurso do qual você tem que aproveitar. Eu tenho uma deficiência muito grande com entretenimentos, eu não gosto de entretenimento. Se fosse para eu passar o tempo distraído, bastava eu ser um autômato, né? Bastava eu ser uma planta, eu ia passar distraído, olhando o tempo passar. Não gosto muito de entretenimento, eu gosto de aproveitar o máximo de tempo. Quando tem tempo livre, lê. Quando tem tempo livre, faz um curso. Quando tem tempo livre, sei lá, vai buscar se autoconhecer, mas vai aproveitar de alguma forma, né? Vai assistir um bom filme, não esses enlatados. Vai assistir um bom filme que faz uma boa crítica, né? Vai assistir ainda que seja série, né? Eu não gosto muito, mas vai assistir uma boa série, né? Um pouco longe daquilo que está na moda, vai buscar algo mais profundo, não, vai buscar sempre melhorando, tá? Busca sempre melhorar, vai trabalhar, né? Vai buscar algumas formas de conhecer mais sobre aquilo que você faz, enfim, conhecer alternativas, né? Então, em logosofia você aprende o mecanismo da vida consciente, você aprende que o tempo importa e que você não deve perder o seu tempo, né? O que implica numa série de coisas, implica em amizades, implica em saber a quem ouvir, né? Mais importante do que saber ouvir é saber a quem ouvir. O Flávio Augusto tem um vídeo que ele fala isso, passa até nos teasers aí da vida, mas é real o que ele diz, né? E isso eu também aprendi muito cedo, graças à logosofia, que foi uma parte assim, da minha formação muito fundamental. Aprender o valor das coisas e aprender a estar consciente na sua vida. Então, isso traz uma série de implicações que podem te levar a questionamentos de ordem existencial muito profundas, inclusive quanto à sua profissão, aquilo que você faz, aquilo que você está empenhado em fazer, aquilo que você está empenhando, empregando o seu tempo, com quais pessoas você está gastando o seu tempo, e com quais questões você está gastando o seu tempo. Né? Então você está sempre gastando, é o que eu falei. O proveito ou o desperdício vai depender, né, de como você, enfim, se satisfaz mediante aquilo e do quanto aquilo contribui para você e para as pessoas ao seu redor. Né? Eu gostaria muito que tivesse me dito isso, graças a Deus aprendi cedo, mas se eu tivesse pedido mais cedo, talvez tivesse sido melhor. Né? E outra coisa que também eu gostaria que tivessem me dito quando eu era mais jovem era invista. Estou falando de aspecto financeiro. Perder essa perspectiva, perder essa visão, esse preconceito de que investimento é para pessoas ricas, de que você não pode investir se você tiver só R$ 50 sobrando no seu orçamento. Você pode e você deve. Se tivesse me dito isso mais cedo, mas você pode e você deve começar a investir a partir de agora. Olha, mas eu tenho R$ 5. Na Bolsa de Valores tem ações valendo R$ 5. Vai lá, abre sua conta gratuita numa corretora e investe numa ação a R$ 5. E torne-se parte de um negócio, né? E busque agregar e aprimorar para além disso. Eu gostaria muito que tivessem me dito isso cedo. Estude a sexualidade. Sexualidade importa. Sexualidade é bom.
te ajuda a perder muito de viés moralista, de carregador de regras, te ajuda a entender de forma mais profunda a psique humana, os fundamentos da personalidade humana. Estude a pré-história. Pré-história é fundamental. Estude antropologia, para você entender algumas disposições adquiridas ao longo do tempo pela humanidade, que explicam muitas coisas. Assuma a sua posição de homem nesse mundo, porque está carente. E quando eu falo assumir a sua posição de homem é pegar todo esse apanhado de informações, empenhar na sua vida, na sua personalidade, na sua forma de ser, para transformar, não no aspecto revolucionário, mas transformar em termos de difundir, de mudar vidas, sabe? E mudar vidas, estou falando aqui de salvar pessoas, salvar a humanidade, salvar o mundo, mas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Busque agregar a elas. Fala, campeão, você faz alguma coisa, você investe em algo, investe na poupança, pega o seu dinheiro da poupança, para de jogar no lixo, olha, vai buscar outros meios de investimento, né, que te deem uma rentabilidade maior, eu te ensino, vem cá, né, vê que alguém está perdendo tempo com baboseira, com droga, com amizade fuleira, ensina para a pessoa o mecanismo da vida consciente que você vai aprender, né, então, para você ter uma ideia, isso é assumir a sua condição de homem, né, de líder, né, de agente promotor de transformações das pessoas ao seu redor, né? E por que eu digo que isso é assumir a sua postura de homem, que isso está em falta? Porque tem muita gente se omitindo, tem tido uma tendência de isolamento masculino que eu não gosto muito, do tipo, seja frio, Peaky Blinders, toda essa babaquice, né? Que me dá um certo asco, né? Fuja disso, assuma a sua postura de homem nesse mundo, tá? E não tenha medo disso, não tenha medo das críticas, mande as feministas as favas, elas não entendem nada de humanidade, elas não entendem nada de ser humano, nada de formação de sociedade. Um dos vídeos que inclusive é elogiado por esse rapaz é justamente quando eu falo do feminismo e como ele atua no homem, como ele atua na mulher. Falando de mulher, como eu não sei a razão pela qual você saiu da rede social, se for por causa de uma mulher, volte. Não dê ao outro o poder de decidir sobre a sua vida. Eu fico muito revoltado quando eu percebo que as pessoas fazem algo que de alguma forma não é da sua vontade, mas porque elas estão magoadinhas, porque alguém exerceu esse poder de frustrá-las, porque alguém exerceu esse poder de desmotivá-las, porque alguém exerceu o poder de diminuí-las. Não permita que alguém faça isso. Transforme qualquer sentimento ruim em ação propulsora para algo. Você tem ódio do seu chefe? Ok. O que ele tem melhor do que você? Uma formação, um salário? Então pegue esse ódio e converta em ação positiva para que você o supere. Né? Você tem que superar aquilo que você odeia. Se você só ficar odiando, né? Igual haterzinho, né? Você só vai ser mais um. Você não quer ser mais um. Você nasceu com um propósito. Deus te deu um propósito. Então, se você ficar se diminuindo, acredite que esse não seja o propósito de Deus. Deus está no alto. Então, o máximo que você tem que chegar é no alto. Então, você tem que evoluir. Você tem que melhorar. Transforme qualquer sentimento negativo, ruim, em ação positiva. Teve um rapaz que eu ajudei, inclusive que eu fiquei injuriado que ele voltou com a vagabunda, mas que a vagabunda traiu, a vagabunda esculachou o cara, mandava foto do motel com o maluco. E aí eu peguei e falei, meu irmão, vem cá, vamos passar aqui, vamos fazer um brainstorming. Eu fiz um brainstorming com o cara. E aí eu falei o seguinte, você não é de balada, né? Não, não sou de balada. Então faz o seguinte, vamos aqui, a gente vai postar num lugar neutro um monte de latinha de cerveja que a gente vai tomar hoje. Você vai postar e vai falar sextou. Eu falei, mano, mas tô em casa? Eu falei, ela não precisa saber. Ela só tem que ser iludida. Ela não precisa saber que você está em casa. Que você está em casa. Você vai postar as latas de cerveja, a gente vai escurecer essa luz aqui, apaga aqui, acende ali, posta, sextou. O cara fez isso. Bota um platinado nesse cabelo, mano. Vai lá, faz o que você quer fazer. Bota o platinado no cabelo, pai e tal.
A vagabunda voltou com o cara em 2 semanas. Na verdade, eu fiquei revoltado justamente por isso, porque deu certo. O cara o cara tinha transformado o sentimento negativo em ação positiva. O cara tava transformando, o cara foi buscar academia, o cara foi buscar dar um tapa no cabelo, pai, tudo tava se curtindo, coisa que ele tinha perdido por causa da retardada mental. E aí quando ele voltou, eu falei, puta que pariu, quanta merda jogaram fora. Mas ela voltou atrás do cara. Transforme o sentimento negativo em ação positiva. E não tenha medo de assumir o seu papel no mundo, tá? A despeito do que as pessoas inferiores dirão sobre isso. E ainda sobre as mulheres, porque elas têm uma questão fundamental, né, nessa, como que eu posso dizer, nesse período da vida, onde as pessoas estão, por conta dos hormônios, né, os adolescentes estão buscando se afirmar. Dê tempo ao tempo, se dê valor, mas não de modo a se tornar um egoísta, um isolado, um eremita, mas se dê valor no sentido de saber se posicionar, de ter uma, né, como que eu posso dizer, uma postura, uma conduta superior, né, de, não diria só autopertencimento, mas autossuficiência, né, de se bastar a si mesmo, de modo que você possa estar cheio para difundir ao seu redor aquilo que é positivo, tá? Fazer a sua marca, né? Ter a sua própria convicção sobre si mesmo, tornar-se aquilo que é, sem medo, sem medo de julgamentos, sem dar muito ouvido às hordas e empenhando o seu tempo naquilo que importa. Eu acho que eram essas coisas que eu adoraria que tivessem me dito e que esses conselhos ao jovem Rafael sirvam para qualquer um que com ele se identifique. Eu acho que esteja precisando ouvir isso. E essa é a minha resposta para você, jovem, que deixou lá no meu inbox. E eu espero que você faça proveito disso. Até mais.